dia, queridas irmãs. Graça e paz. Toda glória, toda honra, todo louvor, toda adoração sejam dados ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, hoje e para sempre. Amém. Para mim é um motivo de grande alegria estar aqui. Eu quero agradecer o honroso convite à nossa presidente da Confederação Nacional de SAFs, nossa querida irmã Ana Maria Prado. Com ela eu saúdo todas as presidentes anteriores e também quero saudar a nossa secretária, nossa querida irmã Heloísa Helena, e com ela saudamos também todas as secretárias anteriores. Um privilégio imenso estar aqui. Agradeço nossa querida irmã Adriana pela recepção e também a Joana, anfitriã, que Deus abençoe ricamente. Eu já fui pastor no Distrito Federal e conheço o trabalho em nome do Senhor Jesus. Além de tudo, não posso deixar de saudar o meu chefe, né? O nosso presidente, querido reverendo Roberto Brasileiro Silva, junto com dona Solange Tambellini Brasileiro. Prazer imenso estar com eles aqui nesta manhã. Irmãs, eu antes de começar a pregar a palavra, tenho que fazer dois agradecimentos. Um em nome da PECOM e o outro em nome de minha esposa. Se eu não fizer o segundo, ai, ai, ai. Mas em nome da PECOM, eu gostaria de agradecer a SAF por ser a grande apoiadora do Verdade e Vida. Muito obrigado, irmãs. Deus tem usado Verdade e Vida há tantos anos, com o reverendo Hernandes pregando a palavra com poder e graça, e tem alcançado o Brasil para a honra e para a glória do nome do Senhor Jesus. Até o ano passado eu apresentava sempre a abertura do Verdade e Vida com o reverendo Rodrigo. Só que nesse ano entraram novos conselheiros na PECOM, e eu entendi por bem que era bom sugerir que os outros pastores também participassem. Então, nesse ano, as irmãs vão ver pastores novos ali, porque a IPB tem muitos pastores preparados para que podem servir para a glória de Deus. Mas orem pelo Verdade e Vida, divulguem o Verdade e Vida, sejam parceiras em missão, para que nós continuemos a entrar em milhões de lares do Brasil com o Evangelho para a honra e para a glória do nome do Senhor Jesus. Reverendo Rodrigo Leitão, que falará aqui mais tarde, dará um relatório mais específico sobre o que a PECOM está fazendo e dá um testemunho às irmãs, então, pedindo apoio à oração. Mas eu quero agradecer, Ana, pela oportunidade, pelo apoio em oração. A SAF tem sido uma grande bênção na nossa vida. Segunda gratidão que eu quero fazer à SAF também foi por esses anos de oração da madrugada. Muito obrigado. Se Deus tem nos sustentado, é porque vocês têm buscado a face do Senhor. Para mim foi um privilégio imenso estar algumas vezes nesses momentos e que Deus continue sustentando nossas irmãs em oração para a honra e para a glória do nome de Jesus. E a terceira gratidão que eu não posso deixar de fazer, minha querida esposa pediu para agradecer o carinho de vocês. Cheguei no hotel ontem, tirei foto de todas as lembrancinhas. Cleusa de Oliveira Lopes, minha esposa, é sócia da SAF, foi secretária de espiritualidade lá na Unida, no presbitério, convidada por nossa querida Eliene, que é a presidente da nossa Sinodal Unido, mas ela voltou a estudar, depois de 20 anos voltou para a faculdade, estamos em São Paulo. Ela, meu bem, eu vou voltar para a faculdade, e está fazendo um curso na área de gestão gerencial no Mackenzie, e nós temos 3 filhos, um jovem, um adolescente e uma que é pequena. Então, por isso, ela não pôde estar comigo, mas transmite a grande gratidão às queridas irmãs. Irmãos, sem mais delongas, irmãs, eu quero convidá-los a abrir comigo a palavra de Deus, lá no profeta Isaías. O meu tema tem relação com o subtema 7 do tema do quadriênio da SAF, que é amar a cidade e o país a ponto de alcançá-lo com o Evangelho para a honra e para a glória do nome do Senhor Jesus. Isaías capítulo 6. Isaías capítulo 6. Uma outra alegria imensa que a Confederação Nacional de SAFs me dá, tinha alguns meses que eu não vi a minha mãe, e ela está aqui com as irmãs lá da cidade de Paracatu, então foi um privilégio imenso estar com ela também aqui. Isaías capítulo de número 6. Eu convido as irmãs a que se coloquem de pé. Isaías capítulo 6. Eu lerei, queridas irmãs, do versículo de 1 a 7, depois todas vocês lerão comigo o versículo de número 8. Quem encontrou pode dizer, achei. Que bênção. Vamos ler a palavra de Deus. Assim diz a palavra do Senhor. No ano da morte do rei Uzias,
Eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas. Com 2 cobriu o rosto, com 2 cobriu seus pés, e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios. A tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Todas comigo. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Oremos ao nosso Deus. Querido Deus, eterno Pai, nesta manhã toda a glória seja dada ao teu santo nome. Nós te bendizemos, ó Deus Pai, Filho e Espírito Santo, porque não há outro Deus além do Senhor. E como tu te revelas a nós nesta manhã, tu és o Deus santo, santo, santo. Toda a terra está cheia da tua glória. Pai, eu quero pedir que a pregação desta manhã exalte o teu nome, e exalte o nome de Jesus sobre todas as coisas. Ó Senhor, que o Senhor Jesus, que caminha no meio do seu candeeiro, que é a sua igreja, que ele mesmo se levante do santo livro e caminhe no meio da sua noiva nessa manhã. Que a palavra venha ao encontro da necessidade das minhas irmãs, e que todos nós que aqui estamos tenhamos um encontro vivo e pessoal com o Senhor. Nos lembramos da frase, ó Deus, ó Pai, do reverendo Martinho Lutero, que dizia: eu vejo o pastor, eu ouço a voz do pastor, mas quem está falando comigo não é o pastor, quem está falando comigo é o próprio Senhor. Fala conosco, Jesus. Nós temos fome e sede de Ti. Motiva-nos, ó Deus, para a missão, e dá-nos, ó Deus, um reavivamento espiritual. Pai, o Senhor sabe que a SAF está orando por um reavivamento espiritual, e o reavivamento é para a tua glória. Então, Senhor, abre os céus e derrama graça sobre nós nesta manhã. Essa é a nossa oração humilde, confiada única e exclusivamente no nome, na obra, nos méritos de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. As irmãs podem sentar-se. Quando você está no centro da vontade de Deus, o lugar mais perigoso é o lugar mais seguro, quando você está no centro da vontade de Deus. Essa frase foi imortalizada pelo nosso pioneiro Ashbel Green Simonton. Simonton, que em 8 anos de ministério profícuo no Brasil, plantou a primeira igreja presbiteriana do Brasil, organizou o nosso primeiro presbitério, organizou o nosso primeiro seminário, ordenou o primeiro pastor presbiteriano brasileiro, organizou o primeiro meio de comunicação, o primeiro periódico evangélico da América do Sul. Simonton teve um ministério abençoadíssimo. Em 8 anos foi um instrumento de Deus no nosso país, mas casou-se, viu sua esposa falecer, e depois ele mesmo, depois de 8 anos no Brasil, ainda com 36 anos de idade, veio a falecer, deixando sua filhinha aos cuidados de sua irmã e do reverendo Blackford. Queridas irmãs, quando Simonton vinha para o Brasil, ele, que era um autodidata no direito, formado em pedagogia e formado em teologia, num dos melhores seminários da história da igreja, aluno de Charles Hodge, Simonton foi convidado para pastorear grandes igrejas nos Estados Unidos. E pessoas disseram a ele o seguinte: o que você vai fazer no Brasil? Aquele país atrasado.
o saneamento básico lá não é bom, as pessoas sofrem de peste, a enfermidade, você pode morrer rapidamente. A resposta de Simon não foi: o lugar mais perigoso é o lugar mais seguro quando você está no centro da vontade de Deus. Queridas irmãs, nós vivemos dias tremendamente desafiadores neste país. Eu não preciso dar detalhes às senhoras para que as senhoras saibam o que nós estamos enfrentando. E nós não sabemos o que virá pela frente. Mas o que nós precisamos entender é que, ainda que enfrentemos dias tremendamente desafiadores, em nosso coração tem que haver a plena disposição de entregar nossa vida ao Senhor e ganhar nossa cidade, nosso estado, nosso país com o Evangelho de Jesus. Eu gostaria de lhe perguntar nesta manhã: a irmã está disposta a ser uma bênção nas mãos de Deus nesses dias tão difíceis que enfrentamos? Louvado seja o nome do Senhor. Neste texto, queridas irmãs, das Escrituras, nós encontramos Deus chamando o profeta Isaías. Mas não somente chamando o profeta Isaías para o ministério, mas dando a ele a bênção de experimentar a conversão. Isaías teve um ministério profícuo de 60 anos em Jerusalém. Ele viveu dias tremendamente difíceis. Depois de um reinado abençoado de Uzias, ele viveu os dias nos quais a Assíria é uma grande potência mundial, o Egito é muito forte, a Babilônia vai se levantar lá na frente, e o reino de Judá é um reino pequenininho, que estará no meio de grandes conflitos e de grandes lutas, e pelo seu próprio poder não teria a capacidade de resistir nem sequer a um destes inimigos. Isaías é alguém que prega com grande fidelidade sobre Jesus. Ele é o maior pregador do Antigo Testamento. Quando ele prega, ele pinta quadros diante dos nossos olhos. Se as irmãs perceberem bem, verão que um dos sermões que mais prega a crucificação de Cristo com clareza está lá em Isaías 52:13 a 53:12, 700 anos antes de Jesus morrer. Isaías pregou sobre a morte do Senhor Jesus. Ele foi muito usado por Deus. A tradição nos diz que já no final da sua vida, depois de 60 anos de ministério, sendo perseguido pelo inconsequente rei Manassés, Isaías se esconde dentro de uma árvore, e então aquele rei, filho de um homem crente, Ezequias, fica sabendo e manda serrar a árvore pelo meio. Então Isaías foi um mártir do Senhor no Antigo Testamento. Alguém que deu a vida por causa do Senhor. Para que ele, amadas irmãs, tivesse um ministério tão profícuo e tão abençoado, ele precisava conhecer o seu Deus, conhecer a si mesmo, conhecer a salvação e ter uma grande disposição para fazer a obra de Deus. E no versículo de número 8 deste texto, depois que o Senhor converte o profeta Isaías, Deus faz uma pergunta. Obviamente ele sabe a resposta, mas é uma pergunta retórica para que Isaías responda com fidelidade e se coloque nas mãos do Senhor. A quem enviarei? Quem há de ir por nós? Nessa noite o Senhor manda perguntar para a Confederação, nessa manhã nacional de SAFs: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Que a resposta das irmãs seja: o nosso texto nos apresenta quem vai servir a Deus. Quem vai servir a Deus? Inicialmente a palavra do Senhor nos diz quem o conhece. Quem vai servir a Deus? Quem o conhece. O nosso texto começa dizendo que no ano da morte do rei Uzias, Isaías viu o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. É extremamente importante que nós entendamos isso aqui, queridas irmãs. Uzias, depois de Davi, depois de Salomão, foi o rei que reinou mais tempo em Jerusalém. Ele reinou 52 anos em Jerusalém. No seu reinado, o reino de Judá cresceu. Ele financiou a construção de cidades. Ele era um engenheiro, desenhou armas de guerra e capacitou o seu exército. Ele projetou um aqueduto que trouxe água para dentro de Jerusalém. O povo se sentia tremendamente seguro com um rei crente, piedoso, que fazia bem para a sua nação.
E quando Uzias morre, então o desalento, a tristeza, a angústia toma o coração do reino de Judá. E justamente naquele ano, quando o povo está decepcionado com o resultado da morte do rei, a palavra nos diz que Isaías vai ao templo. E ele então tem uma visão de Deus. E o texto nos diz que no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. A mensagem, querido amigo e irmão, é que governantes humanos passam, mas o reino do Senhor nunca passará. O seu trono é eterno e durará eternamente. Amém! O texto da palavra de Deus nos diz que Isaías tem uma visão do Senhor. E o texto nos diz que quem vai servir a Deus é quem o conhece. E o trono que ele vê é um trono alto e sublime. Isso significa que Deus é o Deus Altíssimo. Ele é superior a tudo que existe. O seu reino é incomparável. O seu trono é alto e glorioso. Ele diz, no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Mas diz o texto que lá daquele trono as abas das vestes do Senhor enchiam o templo de Jerusalém. Ah, Deus é o Deus onipresente que enche todo lugar com o seu ser e com a sua gloriosa presença. E o texto nos diz que diante do trono do Deus eterno haviam anjos chamados de serafins. Serafins no hebraico aqui significam aqueles que ardem em chamas. O texto nos diz que eles têm 6 asas. E eles não têm pecado, queridas irmãs, como nós. Mas ainda que não tenham pecado, diante do trono do Deus Todo-Poderoso, com 2 asas eles precisam cobrir o rosto. E com 2 asas eles precisam cobrir os pés, porque eles não podem contemplar a glória do Senhor, que é infinita sobre todas as coisas. E estando ali diante do trono de Deus, eles cantam em vozes uns para os outros: Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. É importante que entendamos isso daqui. No hebraico, amadas irmãs do Antigo Testamento, não há superlativo. Então, por isso o texto não diz santíssimo. Para um judeu, quando uma coisa era importante, ele repetia. É por isso que quando Jesus nos dizia, em verdade vos digo, a expressão grega é amém, amém vos digo. Então, quando o judeu repete algo, é porque é muito importante. Mas quando ele repete mais de uma vez, é porque é extremamente importante. E o único atributo de Deus nas Escrituras que se repete 3 vezes é santo, santo, santo. Esse atributo de Deus significa que Deus é totalmente distinto da sua criação. Ele é separado de toda a criação. Significa que só ele está na categoria de criador. Todos nós somos criatura. E todo demais é criação. E só Deus é santo, santo, santo. Ele é totalmente separado. Diferente da sua criação, das suas criaturas, ainda que tenhamos atributos que são semelhantes aos seus atributos comunicáveis. Claro que numa proporção infinitamente menor. Mas, queridas irmãs, o texto nos diz que Deus é santo, santo, santo. Isso significa que, além de ser o único no seu gênero, ele é puríssimo. Nele não há sombra de variação nem mudança alguma. Ele é perfeito, nele não há imperfeição, nele não há mancha, nele não há sujeira, nele não há pecado. O Senhor é puríssimo, louvado seja Deus. Santo, santo, santo. Ele é, diz Isaías, o Senhor dos exércitos. Isso significa que ele governa os exércitos angelicais e coordena o exército das estrelas. E o texto termina dizendo que toda a terra está cheia da sua glória. O Senhor manifesta a sua glória em todos os rincões da sua criação. Ao ter essa visão poderosa, Isaías diz que as bases do limiar do templo tremeram. E o templo então se encheu da nuvem da glória de Deus. O texto nos está dizendo, queridas irmãs, que quem vai servir a Deus é quem conhece o seu Deus. Quem tem um relacionamento vivo e pessoal com o seu Deus. Para nós, Deus não pode ser somente o Deus que está longe lá no céu sem se importar comigo.
mas significa que nós temos que ter um relacionamento vivo e pessoal com o Senhor. Significa que nós temos que conhecê-lo cada dia mais e mais. Você vê diversas vezes nas Escrituras que quando Deus chama homens ou mulheres para servi-lo, Ele, na sua palavra, deixa com que eles o conheçam. O próprio profeta Ezequiel é um sinal desta visão. Quando Deus chama o profeta Ezequiel no capítulo 1, ele vê aquele grande mar de vidro e sobre ele um trono azul belíssimo de safira. No Chile, eu fui missionário no Chile, a pedra lapislázuli é linda, e naquele trono está alguém sentado com forma semelhante a homem, e ele brilha como bronze polido, e ele tem fogo dos lombos para cima e dos lombos para baixo, e aí então ao redor daquele trono você vê o arco-íris como em dia de chuva, e para enfrentar um ministério difícil, Ezequiel precisa entender que Deus é soberano, que Deus é o Deus do fogo, o Deus poderoso, que Deus é o Deus do arco, o Deus da aliança, o Deus do pacto. Se nós queremos ser uma bênção, relacionamento vivo e pessoal com o Senhor, nós não podemos conhecê-lo só de longe, mas nós devemos ter um relacionamento pessoal com Ele. Essa semana eu acabei de ler uma biografia maravilhosa de um pastor que, na minha perspectiva, foi o melhor teólogo presbiteriano do final do século XX e do início do século XXI. O reverendo Robert Charles Sproul, que faleceu no ano de 2017. E na sua biografia maravilhosa, o texto da palavra nos conta que quando ele estava lá no Westminster College, na Pensilvânia, quando ele foi fazer a faculdade, um ano depois da sua conversão, ele conta que um dia ele estava deitado no seu dormitório, havia muita neve no campus naquele dia e ele não conseguia dormir. E ele disse que foi como se algo movesse a sair da cama. E ele despertou da cama e disse que a lua estava gloriosa naquele dia, e ele caminhou na neve em direção à capela daquela faculdade presbiteriana. E quando ele abriu as portas daquela capela rústica, extremamente bonita, ele se sentiu movido a ajoelhar-se, e ele disse que naquele lugar ele percebeu a presença gloriosa e santa do Senhor. Ele disse que num princípio teve medo, mas depois daquele momento ele foi sendo abençoado com perdão, com a graça e com um momento de grande comunhão com o Senhor. E na biografia dele, Stephen Nichols diz que ele chama isso de quase que uma segunda conversão, porque foi por causa deste momento de oração e intimidade com Deus que Sproul estabeleceu como propósito da sua vida estudar e proclamar a teologia reformada e a santidade de Deus, porque ele teve um encontro com Deus eterno, com Deus todo-poderoso, com Deus vivo que se revela nas Escrituras. Minhas queridas irmãs, é extremamente importante que nós tenhamos um relacionamento vivo e pessoal com o Senhor. É extremamente importante que nós tenhamos frequência na sala do trono. É extremamente importante que nós entendamos que o nosso Deus é altíssimo, que o nosso Deus é soberano, que o nosso Deus é santo, que o nosso Deus é onipresente, que o nosso Deus é onipotente, que o nosso Deus é glorioso, que o nosso Deus é incomparável Deus. Se nós tivermos essa percepção, ainda que se levantem diante de nós mares, ventos, tempestades, angústias, sofrimentos e adversidades, nós ficaremos firmes, porque nós conhecemos o Deus Todo-Poderoso. Eu quero lhe perguntar, querida irmã, você conhece o seu Deus? Você tem um relacionamento pessoal com o seu Deus? Lá em casa, quando os meninos eram pequenos, nós estudávamos o breve catecismo muitas vezes. Essa semana passada eu perguntei para eles, o meu mais velho está fazendo 18 já, quem é Deus? Fiquei muito feliz, ele me respondeu: Deus é o Espírito infinito, eterno, imutável, em seu ser, sabedoria, poder, justiça, santidade, bondade, verdade e fidelidade. Nossas confissões nos ensinam isso, as Escrituras nos ensinam isso. Então que Deus nos dê a bênção de frequentar a sala do trono. Que Deus faça de você, minha irmã, uma mulher de oração. Que Deus faça de você uma mulher que tem comunhão íntima com o Senhor. Que Deus faça de você uma mulher que conhece Deus na prática, para que você seja fortalecida e seja uma bênção neste tempo na qual o Senhor te inseriu. Que Deus te dê a bênção de conhecê-lo cada dia mais e mais, em nome de Jesus, amém.
Mas a pergunta do profeta continua para nós: quem vai servir a Deus? Quem vai servir a Deus? Em primeiro lugar, quem o conhece. Mas em segundo lugar, o texto nos diz: quem conhece a si mesmo. Quem vai servir a Deus? Quem conhece a si mesmo. Nós vamos ler, queridas irmãs, versículo de número 5. Versículo de número 5, eu vou começar e vocês continuam a leitura. Eu vou ler até estou perdido, e aí vocês continuam o versículo 5 até o final. Todos juntos, 1, 2, 3. Então disse eu: ai de mim, estou perdido. Vocês, irmãos. Houve um irmão da igreja que chegou um dia para mim, depois que nós estudamos esse texto, ele me perguntou assim: pastor Isaías devia xingar muito palavrão, né? Que absurdo, né? Ele disse que é um homem de lábios impuros. Eu falei: irmão, nada disso, nada disso, nada disso. O que significam lábios impuros? Lembra que Jesus disse que a boca fala do que o coração está cheio? Lábios impuros significam coração impuro. Então Isaías, quando ele tem a visão da glória do Senhor, imediatamente vê a sua própria maldade manifesta. Ele diz: ai de mim. A expressão para estou perdido aqui no hebraico é literalmente: eu estou morto, agora eu vou morrer. Ninguém pode ver a glória de Deus e sobreviver. E ele mostra porque isso vai acontecer. Porque eu sou homem de lábios impuros, ou seja, o meu coração é mau, é pecador. Ele sabe da sua depravação total. E não somente isso, eu habito no meio de um povo de impuros lábios. O povo de Deus, querido amigo e irmão, também tinha um coração dominado pelo pecado. E ele dizia: agora os meus olhos viram o rei, o Senhor dos exércitos. Isaías sabe quem ele é. Ele conhece a sua própria maldade. E se nós queremos servir ao nosso Deus, nós temos que saber quem nós somos. Nunca pensar que temos justiça própria. Nunca viver em base de comparação com outras pessoas que estão ao nosso redor. Mas nós temos que conhecer a nossa maldade. Nessa semana, queridas irmãs, na terça-feira, eu tive o privilégio de viajar para Juazeiro do Norte. Nós da APECOM fizemos uma cruzada ali, num dia de romaria naquela cidade, a cidade do Padre Cícero. O reverendo Marcos organizou uma cruzada evangelística na porta da igreja presbiteriana. Nós pregando ali para mais de 1.000 pessoas na rua, um evento maravilhoso. E eu peguei um novo taxista em São Paulo. E aí entrei no carro, como de costume, e tive o privilégio de começar a anunciar o evangelho para ele. E fui falando para ele a respeito dos nossos pecados, mas ele me disse: pastor, eu sou um cara bom, pastor. Eu não roubo, eu não fumo, eu não cheiro, eu não vou para gandaia, eu saio do meu táxi, fico com a minha esposa, ajudo a cuidar do meu filhinho, eu sou um cara gente boa. Eu falei: que legal, eu estou vendo isso mesmo. Mas eu perguntei para ele assim: você já olhou para alguma mulher que não é a sua esposa e já desejou ir para a cama com ela? Ele ficou vermelho, irmãs, na hora. Ficou vermelho que nem um pimentão, hein? Eu falei assim: você já ficou com tanta raiva de alguém que se você pudesse, você enforcava aquela pessoa? Ele falou assim: se eu pudesse, eu matava essa pessoa. Ele: pastor, já teve vezes que eu fiz isso. Eu falei: você já desejou ter alguma coisa que algum amigo, algum irmão seu tem e você não tem? Ele disse: desejei, pastor. Eu falei: então tudo isso revela o nosso coração. O problema é que a nossa base de comparação não é com outras pessoas, é com Deus Santo, Santo, Santo. E somente esses pecados do coração que eu te apresentei aqui são suficientes para nos levar para o inferno. E eu tive a bênção, irmãs, de pregar o evangelho para ele. E aí, quando eu voltei de Juazeiro, eu cheguei a São Paulo na quarta-feira para vir para cá na quinta de manhã. Eu entrei no carro, chamei o mesmo taxista, ele falou assim: pastor, continua pregando o evangelho para mim, do jeito que o senhor pregou ontem, é? Eu fiquei tremendamente feliz e já convidei ele para ir para a nossa igreja. Mas preste atenção, quando você prega o evangelho para o ser humano, a primeira tendência dele é se defender. Porque as pessoas vivem com base em comparação com outras pessoas. Mas se nós nos compararmos com Deus eterno, com Deus infinito, com Deus imutável, com Deus soberano, com Deus que é santo, 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 que sabe o que vai na nossa mente e no nosso coração, todos nós temos que gritar como Isaías: ai de mim, eu estou perdido.
A irmã sabe os pecados que vai no seu coração. A maioria das irmãs aqui trabalha como líder. A irmã já ficou chateada no dia que a irmã queria ser presidente ou da SAF local, ou da federação e da sinodal, e outra irmã foi eleita, a irmã ficou com raiva? Ficou com inveja, irmã? Hã? Responde pra mim. Ninguém dando risada, né? Hã? Fizeram campanha pra ela, eu era muito melhor que ela e tal. Isso revela, irmã, a maldade do coração. Nós somos pecadores. E nós temos de parar de achar que nós somos bons. Porque se nós nos acharmos bons, nós não vamos nos humilhar diante do Senhor. Se nós nos acharmos bons, nós não vamos depender de Jesus. Se nós nos acharmos bons, nós não vamos ser a bênção que devemos ser nas mãos do Senhor Jesus. Então, nessa manhã, minha querida irmã, eu espero sinceramente que a palavra do Senhor sonde o seu coração. E que a irmã veja o que há de pecado na sua vida. E que a irmã se arrependa em nome do Senhor Jesus. A palavra de Deus diz que se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Que Deus nos dê consciência de quem nós somos, para que vivamos de joelhos, humilhados e quebrantados na presença do Senhor. Quando lecionava irmãos do Seminário Presbiteriano de Brasília, além de lecionar pregação, eu lecionei vocação e espiritualidade. Eu li um livro maravilhoso que eu passei para os meus alunos. O nome dele era O Chamado, de Os Guinness, um livro esgotado da nossa editora Cultura Cristã. Os Guinness, no seu livro, conta sobre o sepultamento do grande imperador do Império Austro-Húngaro, Francisco José para nós, no ano de 1916, na belíssima cidade de Viena, na Áustria. Quando morriam os imperadores da Áustria, eles eram sepultados na igreja dos frades capuchinos em Viena. Havia dias de velório, como a Europa é mais fria, mais de uma semana de velório. E no dia do sepultamento, então, havia um grande cortejo naquela belíssima capital, que é uma das mais belas cidades do mundo. E aquele cortejo fúnebre era conduzido para a Catedral dos Frades Capuchinos. Quando chegava à porta da catedral, onde o rei deveria ser sepultado, o mestre de cerimônia batia a porta da catedral. Lá de dentro uma voz perguntou: quem está a bater? O mestre de cerimônia respondeu: Franz Joseph, magnânimo imperador do Império Austro-Húngaro. A voz respondeu lá de dentro: não te conheço. O povo começa a ficar sepultado, não haverá lugar para o rei na casa de Deus. Não haverá lugar para o rei na presença do Senhor. Depois de alguns instantes, bate de novo o mestre de cerimônia. A voz lá de dentro pergunta: quem está a bater? Franz Joseph, rei da Áustria, rei da Hungria, rei da Lodoméria, arquiduque de Cracóvia, rei de Galícia. E a voz responde lá de dentro: nunca te conheci. Não haverá lugar para o imperador na casa do Senhor. Depois de alguns instantes, bate mais uma vez. Quem bate a porta? Franz Joseph, um pobre pecador que precisa da graça do Senhor Jesus. De repente se abrem os portões da catedral e a voz responde lá de dentro: seja bem-vindo, bendito de meu Pai, para as moradas eternas que eu preparei para você. Na presença do Senhor não há reis, não há títulos, não há cargos, há pecadores lavados pelo sangue de Jesus.
Que Deus nos dê um coração quebrantado e humilde, amém, minhas irmãs? Que nós estejamos humilhados na presença do Senhor, para que Ele seja exaltado em nossa vida, sobre tudo e sobre todos, hoje, amanhã e para sempre, amém? Quem vai servir a Deus? Quem vai servir ao Senhor? O que a irmã responderá? Em penúltimo lugar, a palavra do Senhor nos diz nesta manhã: quem vai servir a Deus? Em primeiro lugar, nos disse quem o conhece. Em segundo lugar, quem conhece a si mesmo. Mas em terceiro lugar, quem conhece o Salvador. Quem vai servir a Deus? Quem conhece o Salvador. A palavra de Deus nos diz que depois que Isaías entra nessa grande crise espiritual, voou um dos serafins, um daqueles anjos do trono de Deus. E ele desceu lá dos céus, e com uma tenaz, uma grande tesoura de ferro, ele foi ao altar do sacrifício. As irmãs se lembram muito bem que no Antigo Testamento os sacrifícios eram realizados apontando para a obra do Senhor Jesus na plenitude dos tempos, na cruz do Calvário. Então, quando o sacrifício era realizado, gostaria de pedir a atenção das irmãs aqui também. Quando o sacrifício era realizado, queridos irmãos e queridas irmãs, o sangue caía sobre o carvão. E ao cair sobre o carvão, então, a palavra de Deus nos diz que o anjo voltou e pegou uma daquelas brasas que tinha sido molhada com o sangue do sacrifício. E aquela brasa, então, foi tirada do altar e levada à boca de Isaías. E a palavra de Deus nos diz, queridas irmãs, que ela tocou os lábios de Isaías. Imagina aquela brasa ardente. Isaías não reclamou. O anjo diz para ele: eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Que brasa é essa, irmãs? A brasa tirada do altar é Jesus. O sangue do sacrifício foi derramado. Os sacrifícios no Antigo Testamento apontavam para o sacrifício de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que deu sua vida na cruz do Calvário para pagar os nossos pecados. A brasa tirada do altar é Jesus. E é impressionante que quando ela toca os lábios de Isaías, o coração dele é purificado. Brasa é fogo, tem a ver com purificação. Significa que o Senhor Jesus purifica o seu povo de todo pecado. Para ser usada por Deus, a irmã precisa conhecer a Cristo Jesus como seu único Senhor e Salvador. A irmã precisa se lembrar que nunca alguém a amou como Cristo a ama. Imagine, ele é o Rei da Glória e ele se fez um de nós. Era necessário que ele se tornasse homem, porque o nosso primeiro representante no pacto de obras falhou. E porque ele era nosso representante, é como quando o representante de uma nação, o presidente toma uma nação, aquela nação tomou aquela decisão. Adão, o nosso primeiro representante do pacto com Deus, falhou, e todos os nossos, seus descendentes, somos herdeiros do pecado, porque ele falhou. Deus nomeou um segundo representante. O segundo representante é o segundo Adão, Cristo Jesus nosso Senhor. E é importante que ele seja homem, porque fomos nós, homens, que pecamos, nós que temos a natureza humana. Ainda que ele seja homem sem pecado, é importante que ele seja homem. Mas é importante que ele seja Deus, porque somente alguém do tamanho de Deus conseguiria pagar uma dívida ao Deus eterno. É por isso que a segunda pessoa da Trindade se torna homem sem deixar de ser Deus, sem pecado algum. E Jesus vem e vive uma vida de plena obediência, realiza o seu ministério de maneira gloriosa, e no auge de sua vida adulta é cravado na cruz do Calvário para pagar os meus, os teus, os nossos horríveis, feios e tristes pecados. Ah, minhas queridas irmãs, na cruz foi a primeira vez que nós vimos Deus contra Deus por amor dos filhos seus. Quando o mar da ira de Deus batia contra o Senhor Jesus na cruz, ele estava ali sendo amassado, ele disse: Deus meu, por que me desamparaste?
Toda a ira do Deus eterno que deveria cair sobre nós do inferno, o castigo que nos traz a paz, estava sobre ele. E pelas suas pisaduras nós fomos sarados. E quando ele bradou, está consumado, deu um brado, entregou o seu espírito, o véu do santuário se rasgou. E a presença de Deus então foi democratizada. A gente de toda raça, de cada tribo, de cada língua, de cada nação. Irmãs como as senhoras da Europa, da África, do Japão, do Sudão, do Afeganistão e de qualquer lugar do mundo que se arrependem e creem em Cristo Jesus, recebem de graça a vida eterna. Jesus é tudo em nossa vida, queridas irmãs. Ele é o nosso Salvador. Ele é o centro da história. Ele é o centro das Escrituras. Ele é o centro da nossa vida. Ele é nosso grande Senhor e Salvador Jesus Cristo. E nossa fé tem que estar posta única e exclusivamente nele, para que nós sejamos declarados justos pela fé no tribunal de Deus, adotados como filhos de Deus, reconciliados, tenhamos paz com Deus e sejamos cheios do seu Espírito e da sua presença. É importante conhecer o Salvador. É importante confiar somente nele para realizar o seu trabalho como mulher de Deus, o seu trabalho como mãe, o seu trabalho como esposa, o seu trabalho como sócia da Sociedade Auxiliadora Feminina, o seu trabalho como membro da Igreja do Senhor Jesus. É preciso ter somente os olhos postos em Jesus, porque Ele é o autor e consumador da nossa fé. E nunca alguém nos amou como Ele, que deu sua vida na cruz para pagar os nossos pecados. Louvado seja o nome do Senhor por este Salvador tão maravilhoso. Minhas queridas irmãs, no ano de 2006, eu era pastor em Santiago do Chile. Eu tive o privilégio de fazer um casamento numa fazenda próxima a Santiago, na região sul de Santiago, uma fazenda belíssima. O dono era um italiano conhecido na cidade, um viticultor, um engenheiro. A fazenda dele era uma das fazendas mais lindas que eu já vi. Você entrava nela, os pastos verdejantes pareciam tapetes de tão verdes que eram. Ele tinha suas vinhas ali, tinha animais, pomares. Eu passei a tarde ali, no final da tarde fiz o casamento. A noiva entrou maravilhosa num carro de boi, algo rústico, extremamente bonito. E Deus me deu a bênção de pregar o evangelho, como sempre fazemos naquele casamento. Depois da mensagem, quando estávamos ali já no coquetel, se aproximou de mim um professor de filosofia da famosíssima Universidade de Chile. E ele veio falar comigo: reverendo, muito obrigado pela mensagem. Que bom ouvi-lo falar em nosso idioma. Gostei muito da sua arenga, né? A palavra em espanhol arenga é discurso. Mas eu gostaria de lhe dizer uma coisa. Ainda que eu tenha gostado do discurso, eu sou totalmente contrário a algo que o senhor falou. Eu falei: pois não, professor, sou todo ouvidos. Ele diz: vocês cristãos são muito sanguinários. Eu não sei por que vocês têm que matar Jesus. Jesus para mim é uma boa pessoa. Jesus para mim é um filantropo. Jesus para mim é um reformador social. Jesus para mim é um bom exemplo a ser seguido. Vocês cristãos são muito sanguinários. Vocês insistem em querer matar Jesus. Jesus para mim é o melhor paradigma que eu devo seguir. Eu dei um sorriso e falei: professor, eu acho que o senhor está fazendo uma projeção de si mesmo no Senhor Jesus. Mas naquela época eu estava lendo um livro que eu recomendo às senhoras que leiam. O nome do livro é Cristianismo Puro e Simples, de C.S. Lewis. E C.S. Lewis diz naquele livro que é impossível que você creia em Jesus como uma boa pessoa. É impossível que você creia em Jesus, Cristianismo Puro e Simples, de C.S. Lewis. É impossível que você creia em Jesus como um filantropo. É impossível que você creia em Jesus como um reformador social. Sabem por quê? Porque um homem que disse que é Deus e não é Deus, não pode ser uma boa pessoa. Se um homem diz que é Deus e ele não é Deus, C.S. Lewis diz que ele é um farsante. Se um homem diz que é Deus e não é Deus, ele é um salafrário. Se um homem diz que é Deus e não é Deus, ele é no mínimo um louco. Se um homem disse que é Deus e não é Deus, ele é talvez até um demônio, diz C.S. Lewis. Mas ele fala, na verdade,
que Jesus não é nada disso? Porque Jesus, várias vezes, se você ler o Evangelho de João, Jesus diz: eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, revelando que Ele é o próprio Deus. E eu então disse àquele professor, falei: professor, é impossível que o senhor creia em Jesus como uma boa pessoa, porque se um homem diz que é Deus e ele não é Deus, ele é um louco e ele não é confiável. E ele abriu o olho e me olhou assim assustado, mas eu disse a ele: mas Jesus não é nada disso. Ele é o verdadeiro Deus, que veio ao mundo morrer na cruz e salvar seu povo, professor. Ele disse várias vezes: eu sou, eu sou, eu sou, eu sou. O senhor não tem opção de achar que Jesus é uma boa pessoa, professor. Ele é o Filho de Deus, que veio ao mundo dar a vida na cruz para pagar os nossos pecados. E perguntei a ele: professor, o senhor gostaria de receber a Jesus aqui agora comigo, como seu único Senhor e Salvador? Ele me diz: dá licença, reverendo, minha família está me esperando para jantar. Foi embora. Eu queria que ele tivesse recebido o Senhor Jesus. Eu fiquei triste. Mas Jesus é o centro de tudo que existe, irmã. Irmã, preste atenção. Nunca ninguém amou você como Jesus te ama. Ele deu a vida na cruz do seu lugar. Ele recebeu a ira de Deus que você merecia. Ele é nosso grande Senhor e Salvador. E se Ele é Deus e Ele morreu por mim, como disse o missionário Charles Studd, não existe sacrifício grande demais que eu possa fazer por Ele. Que o amor de Jesus te constranja, minha irmã. Que o amor de Jesus te comova, que o amor de Jesus te mova, que o amor de Jesus te levante, para que você seja uma bênção, e fale de Jesus na sua casa, fale de Jesus para os seus filhos, fale de Jesus para os seus familiares, fale de Jesus da igreja, fale de Jesus do seu trabalho, fale de Jesus para os seus amigos, para todos que estão ao seu redor, porque Deus amou ao mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Que Deus te visite com salvação nesta manhã, em nome de Jesus, amém. Que Deus nos use para falar do grande amor de Deus, para que pecadores venham a Cristo Jesus, que Cristo seja exaltado em nossa vida, sobre tudo e sobre todos, hoje, amanhã e para sempre, amém. Querida irmã, você tem servido ao Senhor? Você tem falado de Jesus? Você, querida irmã, tem sido usada para que outros conheçam o Salvador? Quem vai servir a Deus? Quem o conhece? Quem conhece a si mesmo? Quem conhece o Salvador? Mas em último lugar, a palavra do Senhor nos pergunta nesta manhã: quem vai servir a Deus? Quem vai servir a Deus? Quem tem disposição. Quem vai servir a Deus? Quem tem disposição. Eu vou perguntar, vocês vão me responder esse último ponto. Queridas irmãs da SAF Nacional, quem vai servir a Deus? Vamos lá? Quem tem disposição. Versículo de número 8. Vamos ler nessa manhã, nosso último versículo da exposição. Diz assim a palavra do Senhor. Todas comigo, vamos lá. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: vocês. Deus agora resolve fazer um questionamento lá do céu. Uma pergunta de retórica, para que Isaías tenha a alegria de responder. E Deus pergunta, eu imagino, com sua voz como grande trovão: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? E Isaías ali olhou para um lado, olhou para o outro, não tinha ninguém, só tinha ele. Ele disse: Senhor, eu estou aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Sabendo-se pequenininho,
tendo acabado de receber a bênção da salvação, ele disse: Senhor, eu estou aqui, usa-me, envia-me a mim. Isaías se dispõe a servir ao Senhor, e durante 60 anos, ele foi uma bênção maravilhosa nas mãos do Senhor. Ele é o pregador de Jesus no Antigo Testamento. Louvado seja o Senhor. As profecias que Isaías pregou se cumpriram em nosso Salvador, que deu a vida na cruz e ressuscitou, está à direita de Deus Pai, de onde há de vir para julgar os vivos e os mortos, e há de nos buscar para que vivamos eternamente em sua presença. Quem vai servir a Deus, quem tem disposição. Hoje o Senhor pergunta para as irmãs da Confederação Nacional de SAFs: a quem enviarei? Quem há de por nós? Qual a resposta das irmãs? Louvado seja Deus. Quando eu estava, minhas queridas irmãs, no meu último ano de seminário, no JMC, no ano de 1999, a minha noiva, que hoje é minha esposa, me deu um livro maravilhoso do reverendo Boanerges Ribeiro. O nome do livro era Seara em Fogo, que conta a vida do grande evangelista Moody, que influenciou muitos dos nossos missionários que vieram para a IPB. E em determinado momento, Moody foi um menino que nasceu na roça, filho de uma mãe viúva extremamente pobre. Ele era o quinto filho, teve que sair da sua cidade e ir para Boston trabalhar na sapataria do tio. E na sapataria do tio ele foi evangelizado por um homem chamado Edward Kimball. E lá no fundo da sapataria ele recebe a Jesus como Salvador. Ele tem o privilégio de depois ir à cidade de Chicago, e ali ele começa com grande ímpeto a pregar o evangelho. Ele planta uma igreja numa periferia que hoje é uma belíssima região de Chicago. A igreja memorial de Moody está ali. Eu tive o privilégio de passar lá na porta quando pregando nos Estados Unidos. Ele funda o Instituto Bíblico Moody, e quando eu preguei lá no aniversário do nosso presidente na igreja dele, pastor, eu estudei no Moody, uma missionária americana que estava lá. E de repente, então, queridos irmãos, ele começa a ser um grande evangelista. E minhas queridas irmãs, alguns autores dizem que Moody ganhou milhares de almas para Cristo Jesus. Moody não era tão preparado assim. O inglês dele era meio atabalhoado. Um dia um homem foi ouvir o pregador Moody, famoso, pregar, e chegou e falou assim: quem é Moody? Ele falou: sou eu. Ele falou assim: você é Moody? Eu pensei que Moody era um cara alto, grande, bonito, elegante. Você é feio, baixinho e gordo. Ele disse: eu sou feio, baixinho e gordo, mas eu tenho um Deus grande e bonito, aleluia! Ele foi muito usado por Deus. E depois ele pregou muitas vezes na Inglaterra, mas na sua primeira viagem à Inglaterra, ele não foi como pregador. Ele foi à igreja que era a maior igreja evangélica do mundo, ouvir o pastor batista calvinista Charles Spurgeon, que tinha a mesma idade dele. O tabernáculo metropolitano cabia 10 mil pessoas. Moody sentou-se lá no fundo, na primeira fileira da galeria. E Moody era neto de pastor, filho de pastor, estudou os puritanos desde menino. Com 12 anos, Spurgeon já sabia grego e hebraico. Quando se converteu, ele já sabia muita coisa de teologia reformada. E Spurgeon pregava com grande poder ali, e Moody não queria nem saber da formação de Spurgeon. Ele dizia: Deus, ele tem a minha idade. Se o Senhor usa ele, o Senhor pode me usar. Deus, se o Senhor usa ele, me usa, Deus, do mesmo jeito que o Senhor usa ele. Moody queria ser uma bênção nas mãos de Cristo Jesus. Na sexta-feira, ele foi naquele belíssimo parque de Londres, o Hyde Park, onde há ali um daqueles coretos onde pregavam os metodistas. E ele estava ali e ouviu o pastor Henry Varley, que era dono de um açougue de segunda a sexta, e pregava na praça na sexta e no sábado. E Henry Varley subiu ali no coreto e começou a dizer o seguinte: o mundo está para ver o que Deus pode fazer em, com e através de um homem totalmente entregue em suas mãos. O mundo está para ver o que Deus pode fazer em, com e através de um homem totalmente entregue em suas mãos. E ele dizia: o mundo está para ver o que Deus pode fazer através de um homem totalmente entregue em suas mãos. Moody disse: Senhor, eu sou esse homem, eis-me aqui, envia-me a mim. E mesmo sendo limitado, ganhou centenas de milhares de almas para Cristo Jesus.
Hoje eu estou aqui para dizer para as irmãs que a IPB está para ver o que Deus pode fazer através de mulheres totalmente entregues em sua mão. O Brasil está para ver o que Deus pode fazer através de homens e mulheres totalmente entregues em sua mão. O mundo está para ver o que Deus pode fazer através de homens e mulheres totalmente entregues em sua mão. Qual vai ser a sua resposta, minha irmã? Amém. Diga para o Senhor: eu sou essa mulher, Senhor. Eis-me aqui, envia-me a mim. Que Deus te use, minha irmã, para ganhar seus filhos para Deus. Não desista de orar por eles. Que Deus te use, minha irmã, para ser uma bênção no cuidado dos missionários, na plantação de novas igrejas. Que Deus te use para apoiar os nossos seminários, os nossos seminaristas. Que Deus te use para ser um instrumento para pregar o evangelho, para distribuir folhetos, para ganhar almas para Cristo Jesus. Que Deus te use para começar um estudo bíblico lá na sua empresa, na hora do almoço, ou chegando uma hora mais cedo. Que Deus te dê a bênção de ser uma mulher que ganha almas para Cristo Jesus, para a glória de Jesus. Amém! Quem vai servir a Deus? Quem o conhece? Quem conhece a si mesmo? Quem conhece o Salvador? Quem tem disposição? Hoje o Senhor pergunta: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? O que responderemos? Se você quer ser essa mulher que é usada pelo Senhor, que é um instrumento para mudar o mundo, eu quero orar por você. Não dá para caber todo mundo aqui na frente no apelo que eu vou fazer. Então fica de pé onde você está. Se você quer ser essa pessoa usada por Cristo Jesus. Se você quer dizer para o Senhor: eis-me aqui, envia-me a mim. Querido Deus, eterno Pai, ser propício a nós pecadores. Nós queremos dizer para o Senhor que nenhum de nós tem justiça própria. Todos nós estamos vazios de nós mesmos. Obrigado, Deus, pela tua infinita misericórdia, pelo teu grande amor. Obrigado, Pai, por Jesus. Ele é o maior amor da nossa vida, Deus. Te agradecemos porque ninguém nos tira das tuas mãos, porque Cristo nos comprou com o seu sangue poderoso. Obrigado pela nossa Confederação Nacional de SAFs. Obrigado, Deus, pela vida de Ana, a presidência. Ó Deus, Heloísa Helena como secretária, Deus, todas as vice-presidentes aqui na frente, todas as secretárias, ó Deus, dos determinados departamentos, cada uma das presidentes de sinodais, federação, cada uma das irmãs sócias da SAF. Obrigado, Deus, porque a SAF tem sido uma bênção na nossa igreja. Obrigado, Senhor, porque temos visto que o trabalho delas não é vão, tem dado fruto. Nós temos sido abençoados em nossos púlpitos, porque estas mulheres estão clamando a face do Senhor. E hoje o Senhor as desafia, Deus, ó Pai, nesse dia tão desafiador que vivemos neste Brasil, a se levantarem para que nós vejamos o Brasil aos pés da cruz. Nós queremos ver o Brasil prostrado diante do Evangelho do Senhor Jesus. Nós queremos ver o nosso país reconhecendo que há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. E o Senhor pode usar essas mulheres para que elas sejam uma grande bênção nas mãos do Senhor. Senhor, dá-nos a bênção de te conhecer mais, de contemplar a glória de Deus na face de Cristo, de nos maravilharmos com a tua soberania e com a tua santidade. Dá-nos sempre um coração quebrantado e humilde, ó Deus, um coração que dobra os seus joelhos e chora pelos seus pecados. Dá-nos a bênção de ter a nossa confiança posta única e exclusivamente em Cristo Jesus. E, ó Deus, nós te pedimos que o Senhor nos dê uma grande disposição, independentemente de perseguição, independentemente de crítica, independentemente de dificuldade, que nós não olhemos nem para a direita nem para a esquerda,
Que os nossos olhos estejam postos em Jesus, que deu a vida na cruz por nós, e que nós estejamos dispostos a ir até as últimas circunstâncias para sermos uma bênção. Levanta aqui mulheres que servem a Deus e usa essas mulheres como instrumento para que nós recebamos o avivamento que tanto estamos esperando de tua parte neste país. Clamamos a tua bênção, oramos em nome de Jesus. Amém.